O filme argentino Parque Lezama, que já está disponível no catálogo da Netflix, começa de uma maneira inusitada, mas que vai começar a se provar bastante significativa na medida em que a gente entende para onde a história está indo. Ele começa com letreiros informando que aquela história poderia ter se passado 100 anos atrás, também poderia ter se passado poucos anos atrás, poderia se passar no futuro ou poderia estar se passando neste exato momento. Por mais que seja um filme de ficção, esse é um filme que usa esses letreiros para falar da invisibilidade de talvez milhões de homens e mulheres da terceira idade, principalmente homens, que estão por aí nas praças do mundo inteiro conversando, gastando o tempo de vida que ainda tem, completamente escanteados pela própria família, sem amigos e só conseguindo encontrar nessas situações nas vias públicas algum tipo de socialização e também pares que consigam enxergá-los. Esse é um filme sobre a invisibilidade na terceira idade. O filme basicamente gira em torno de conversas envolvendo dois homens. Um era um militante comunista, mas a gente sabe muito pouco sobre o passado profissional dele, e que é vivido pelo Luiz Brandoni, e o outro é um zelador que está prestes a ser demitido e também, consequentemente, de perder a sua casa, e que é vivido pelo Eduardo Blanco. Através dos dramas que esses dois homens começam a revelar nas conversas deles, a gente consegue imaginar os dramas vividos por milhões de homens semelhantes. Porque esse é um filme, acima de tudo, sobre como no capitalismo, velhos e velhas, idosos e idosas são dispensáveis. Mais do que isso, eles são considerados, não só pelas famílias, mas pelo Estado, por absolutamente todo mundo, pelo mercado também, criaturas indesejadas, porque eles não têm mais o mesmo poder de consumo que tinham antes, eles não produzem mais, portanto, não podem mais ter a sua mão de obra explorada da mesma maneira, então tem muita pressão de praticamente todo mundo para que essas pessoas morram rapidamente, mesmo que ninguém, obviamente, diga isso diretamente para elas. E o filme se permite transitar entre conversas que são mais importantes, conversas em que esses dois homens revelam facetas mais relevantes da sua personalidade, do seu passado, que a gente conheça um pouco mais de cada um deles como seres humanos tridimensionais, não só como idosos, e outras conversas que são mais descontraídas, conversas que giram em torno de temas mais periféricos, de temas menos profundos, porque a ideia do filme é usar essa estratégia ultranaturalista para realmente mergulhar a gente naqueles diálogos e fazer a gente se sentir sentado do lado daqueles dois senhores. O cinema do Juan José Campanella sempre foi um cinema bastante humanista e ele usa esses diálogos ficcionais aqui para fazer sim um estudo antropológico sobre a questão do idoso nas grandes cidades capitalistas do mundo. Eu gosto muito de como o filme fala, sem precisar falar, sobre a vulnerabilidade daquelas pessoas, tanto social, quanto emocional, quanto física também. O Eduardo Blanco, que é um cara que já trabalhou com o Juan José Campanella muitas vezes em papéis coadjuvantes, está obviamente debilitado. Ele me parece já estar sofrendo de Parkinson, porque ele se treme muito em cena. Ele tá com uma voz muito diferente também, com dificuldade nas cordas vocais, não sei pelo que o ator tá passando na vida real, mas essas dificuldades, essas fragilidades conferem verossimilhança a esses personagens e também acrescentam um nível de fragilidade que faz com que a gente se preocupe, que faz com que a gente se importe com aqueles dois senhores, porque quando todas as vozes são silenciadas ao nosso redor, o cinema tem esse poder de fazer com que a gente se concentre, preste atenção nessas vidas de uma maneira que a gente não faria se fossem idosos na praça do lado de casa. A gente apenas passaria com todas as nossas preocupações na cabeça, focados no nosso destino, sem olhar para o lado, sem perceber a existência desses homens. E eu falo homens aqui, não mulheres, porque a gente sabe que mulheres continuam tendo serventia nas casas das famílias, e até esse privilégio de poder passar o seu tempo, jogar conversa fora, em praças, em parques públicos, tentando algum tipo de socialização, por menor que ela seja, também é um privilégio masculino nas nossas sociedades patriarcais. O filme reconhece isso. O filme também tem um subtexto político muito interessante, porque a gente está diante aqui de dois trabalhadores que dedicaram a vida inteira a vender a sua força de trabalho, mas um deles continua vendo essa impossibilidade de ter algo mais, de avançar na vida, como algo natural. E mesmo quando ele se vê ameaçado de perder o emprego, ameaçado de perder a sua fonte de renda e também o seu lar, porque ele mora no trabalho, ele é um zelador, ele está disposto a aceitar
aceitar condições mínimas para demissão. Ele está disposto a aceitar ali 2 ou 4 meses de salário e depois ele vai fazer o quê? Enquanto isso, o outro homem, por mais que ele seja mais idealista e o idealismo dele seja um pouco utópico em alguns momentos, se mantém mais ou menos conectado com os seus ideais políticos da juventude, mas para manter a racionalidade, para manter a mente afiada na terceira idade, quando até politicamente ele não serve mais, ele começa a criar personagens, ele começa a criar alter egos para atuar em situações diferentes da vida, acreditando nelas ou não, para desespero tanto do colega quanto também dos membros da família dele que estão em outra fase da vida e não conseguem entendê-lo. Ou seja, no filme a gente vê duas situações bem típicas de aposentados nas nossas cidades capitalistas do século XXI. Ou você aceita a sua situação e começa a gostar até das migalhas que te dão, porque pelo menos é alguma coisa, ou então você se entrega completamente à sua subjetividade, aquilo que está dentro da sua cabeça, a ilusões que talvez você nem acredite que vão acontecer, porque é melhor alimentar sua cabeça com isso do que encarar a realidade e entender a sua posição de maneira nua e crua. Eu acho sim, e aí é uma opinião pessoal, tá, gente, que o filme acaba entrando em tangentes que são mais fracas do que essa linha narrativa central. Ele entra, por exemplo, em toda aquela sequência envolvendo aquela moça que os dois conhecem lá na praça e eles se passam ali por gangsters, por mafiosos, principalmente liderados pelo Leon, que é esse cara mais idealista e mais, talvez, sonhador, digamos assim. Não acho que essa sequência tenha a mesma força dos diálogos que nos revelam mais sobre a situação desses homens, ou mesmo dos diálogos em que eles estão falando de coisas mais triviais e revelando um pouco da sua visão de mundo, personalidade. E o filme, nessa proposta de criar toda a sua narrativa centrada em dois personagens, em uma locação específica, que é naquela praça, eu acredito que ele consegue também extrair momentos de drama bastante genuíno, que soam genuínos mesmo sendo ficcionais, obviamente. Como acontece em todo aquele diálogo do Leon com a filha, que revelam um ressentimento que essa filha tem, que falam sobre esses ciclos de trauma que pais e mães criam na vida dos filhos, nos quais os filhos se esforçam para negar a criação dos pais, criam os próprios filhos de maneira completamente diferente e criam traumas novos opostos. A Clara, que é vivida por uma atriz chamada Verônica Pellacchini, que é a filha do Leon, também consegue expressar esse conflito da filha dele de uma maneira bastante humana, de uma maneira bastante convincente. Ela tem essa mágoa, mas ela também ama o pai, ela também se emociona e também sofre com a possibilidade de estar diante dos últimos anos da vida do pai. Ele já está lá provavelmente quase com 90 anos, e as contradições, os conflitos internos que essa mulher sofre, experimenta naquele momento, ficam muito palpáveis pela interpretação dela. Não acho que Parque Les Amas esteja no mesmo nível dos grandes filmes dirigidos pelo Juan José Campanella, como O Mesmo Amor, a Mesma Chuva, O Filho da Noiva ou O Clube da Lua, mas é um filme suficientemente humanista e revelador sobre situações bastante concretas da nossa realidade para merecer uma indicação. Quero muito saber de vocês o que acharam do filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Se você gosta do meu conteúdo e gostaria de se encontrar comigo e com cinéfilos do Brasil inteiro toda semana, ao vivo na internet, para conversar sobre cinema, considere participar do meu Clube do Filme. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você preencher com informações pessoais suas. Eu vou entrar em contato, te dar mais informações, te fazer um convite. Torço muito para você topar e participar do meu Clube do Filme, beleza? Não esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!